de gente que tem uma mentalidade que ele não quer pagar salário mínimo, não quer pagar férias, não quer pagar 13º, quer pagar licença maternidade, quer que a pessoa trabalhe 14 horas por dia sem reclamar. São carniceiros, exploradores do nosso povo e que odeiam o Brasil. Atenção, esse povo nem aqui vive. Aparece aqui de vez em quando, mas está em Miami. Então não gosta do país, não gosta do povo, não gosta da cultura, odeia tudo que é brasileiro. Tanto é assim que quando pegou fogo no Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, não teve quase doação nenhuma desses burgueses, desses milionários, né? Mas quando pegou fogo lá na França, no inferno de longe, do outro lado do Oceano Atlântico, foi um bocado de empresário brasileiro fazer doação pro Museu Francês, percebe? Essa é a mentalidade dessa gente. Então veja, esse povo não vale, como diria o ditado popular, o que o gato enterra. Eles são inimigos do país. Eles promoveram a contra-reforma trabalhista, que piorou muitas condições de trabalho, promoveram a contra-reforma da Previdência, promoveram o teto de gás. E durante a pandemia, fizeram mobilização contra as políticas sanitárias necessárias para salvar a vida do nosso povo. O Brasil tem só 3% da população mundial e teve 11% do mundo das mortes com Covid. Repetindo, o Brasil tem só 3% da população mundial e teve 11% das mortes. Um tipo de gente que tem uma mentalidade que ele não quer pagar salário mínimo, não quer pagar férias, não quer pagar 13º, quer pagar licença maternidade, quer que a pessoa trabalhe 14 horas por dia sem reclamar. São carniceiros, exploradores do nosso povo e que odeiam o Brasil. Atenção, esse povo nem aqui vive. Aparece aqui de vez em quando, mas está em Miami. Então não gosta do país, não gosta do povo, não gosta da cultura, odeia tudo que é brasileiro. Tanto é assim que quando pegou fogo no Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, não teve quase doação nenhuma desses burgueses, desses milionários, né? Mas quando pegou fogo lá na França, no inferno de longe, do outro lado do Oceano Atlântico, foi um bocado de empresário brasileiro fazer doação pro Museu Francês, percebe? Essa é a mentalidade dessa gente. Então veja, esse povo não vale, como diria o ditado popular, o que o gato enterra. Eles são inimigos do país. Eles promoveram a contra-reforma trabalhista, que piorou muitas condições de trabalho, promoveram a contra-reforma da Previdência, promoveram o teto de gás. E durante a pandemia, fizeram mobilização contra as políticas sanitárias necessárias para salvar a vida do nosso povo. O Brasil tem só 3% da população mundial e teve 11% do mundo das mortes com Covid. Repetindo, o Brasil tem só 3% da população mundial e teve 11% das mortes. Um tipo de gente que tem uma mentalidade que ele não quer pagar salário mínimo, não quer pagar férias, não quer pagar 13º, quer pagar licença maternidade, quer que a pessoa trabalhe 14 horas por dia sem reclamar. São carniceiros, exploradores do nosso povo e que odeiam o Brasil. Atenção, esse povo nem aqui vive. Aparece aqui de vez em quando, mas está em Miami. Então não gosta do país, não gosta do povo, não gosta da cultura, odeia tudo que é brasileiro. Tanto é assim que quando pegou fogo no Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, não teve quase doação nenhuma desses burgueses, desses milionários, né? Mas quando pegou fogo lá na França, no inferno de longe, do outro lado do Oceano Atlântico, foi um bocado de empresário brasileiro fazer doação pro Museu Francês, percebe? Essa é a mentalidade dessa gente. Então veja, esse povo não vale, como diria o ditado popular, o que o gato enterra. Eles são inimigos do país. Eles promoveram a contra-reforma trabalhista, que piorou muitas condições de trabalho, promoveram a contra-reforma da Previdência, promoveram o teto de gás. E durante a pandemia, fizeram mobilização contra as políticas sanitárias necessárias para salvar a vida do nosso povo. O Brasil tem só 3% da população mundial e teve 11% do mundo das mortes com Covid. Repetindo, o Brasil tem só 3% da população mundial e teve 11% das mortes. Um tipo de gente que tem uma mentalidade que ele não quer pagar salário mínimo, não quer pagar férias, não quer pagar 13º, quer pagar licença maternidade, quer que a pessoa trabalhe 14 horas por dia sem reclamar. São carniceiros, exploradores do nosso povo e que odeiam o Brasil. Atenção, esse povo nem aqui vive. Aparece aqui de vez em quando, mas está em Miami. Então não gosta do país, não gosta do povo, não gosta da cultura, odeia tudo que é brasileiro. Tanto é assim que quando pegou fogo no Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, não teve quase doação nenhuma desses burgueses, desses milionários, né? Mas quando pegou fogo lá na França, no inferno de longe, do outro lado do Oceano Atlântico, foi um bocado de empresário brasileiro fazer doação pro Museu Francês, percebe? Essa é a mentalidade dessa gente. Então veja, esse povo não vale, como diria o ditado popular, o que o gato enterra. Eles são inimigos do país. Eles promoveram a contra-reforma trabalhista, que piorou muitas condições de trabalho, promoveram a contra-reforma da Previdência, promoveram o teto de gás. E durante a pandemia, fizeram mobilização contra as políticas sanitárias necessárias para salvar a vida do nosso povo. O Brasil tem só 3% da população mundial e teve 11% do mundo das mortes com Covid. Repetindo, o Brasil tem só 3% da população mundial e teve 11% das mortes. Um tipo de gente que tem uma mentalidade que ele não quer pagar salário mínimo, não quer pagar férias, não quer pagar 13º, quer pagar licença maternidade, quer que a pessoa trabalhe 14 horas por dia sem reclamar. São carniceiros, exploradores do nosso povo e que odeiam o Brasil. Atenção, esse povo nem aqui vive. Aparece aqui de vez em quando, mas está em Miami. Então não gosta do país, não gosta do povo, não gosta da cultura, odeia tudo que é brasileiro. Tanto é assim que quando pegou fogo no Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, não teve quase doação nenhuma desses burgueses, desses milionários, né? Mas quando pegou fogo lá na França, no inferno de longe, do outro lado do Oceano Atlântico, foi um bocado de empresário brasileiro fazer doação pro Museu Francês, percebe? Essa é a mentalidade dessa gente. Então veja, esse povo não vale, como diria o ditado popular, o que o gato enterra. Eles são inimigos do país. Eles promoveram a contra-reforma trabalhista, que piorou muitas condições de trabalho, promoveram a contra-reforma da Previdência, promoveram o teto de gás. E durante a
a pandemia, fizeram mobilização contra as políticas sanitárias necessárias para salvar a vida do nosso povo. O Brasil tem só 3% da população mundial e teve 11% do mundo das mortes com Covid. Repetindo, o Brasil tem só 3% da população mundial e teve 11% das mortes. Um tipo de gente que tem uma mentalidade que ele não quer pagar salário mínimo, não quer pagar férias, não quer pagar 13º, não quer pagar licença maternidade, quer que a pessoa trabalhe 14 horas por dia sem reclamar. São carniceiros, exploradores do nosso povo e que odeiam o Brasil. Atenção, esse povo nem aqui vive. Aparece aqui de vez em quando, mas tá em Miami. Então não gosta do país, não gosta do povo, não gosta da cultura, odeia tudo que é brasileiro. Tanto é assim que quando pegou fogo no Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, não teve quase doação nenhuma desses burgueses, desses milionários, né? Mas quando pegou fogo lá na França, no inferno de longe, do outro lado do Oceano Atlântico, foi um bocado de empresário brasileiro fazer doação pro Museu Francês, percebe? Essa é a mentalidade dessa gente. Então veja, esse povo não vale, como diria o ditado popular, o que o gato enterra. Eles são inimigos do país. Eles promoveram a contra-reforma trabalhista, que piorou muitas condições de trabalho, promoveram a contra-reforma da Previdência, promoveram o teto de gás. E durante a pandemia, fizeram mobilização contra as políticas sanitárias necessárias para salvar a vida do nosso povo. O Brasil tem só 3% da população mundial e teve 11% do mundo das mortes com Covid. Repetindo, o Brasil tem só 3% da população mundial e teve 11% das mortes. Um tipo de gente que tem uma mentalidade que ele não quer pagar salário mínimo, não quer pagar férias, não quer pagar 13º, não quer pagar licença maternidade, quer que a pessoa trabalhe 14 horas por dia sem reclamar. São carniceiros, exploradores do nosso povo e que odeiam o Brasil. Atenção, esse povo nem aqui vive. Aparece aqui de vez em quando, mas tá em Miami. Então não gosta do país, não gosta do povo, não gosta da cultura, odeia tudo que é brasileiro. Tanto é assim que quando pegou fogo no Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, não teve quase doação nenhuma desses burgueses, desses milionários, né? Mas quando pegou fogo lá na França, no inferno de longe, do outro lado do Oceano Atlântico, foi um bocado de empresário brasileiro fazer doação pro Museu Francês, percebe? Essa é a mentalidade dessa gente. Então veja, esse povo não vale, como diria o ditado popular, o que o gato enterra. Eles são inimigos do país. Eles promoveram a contra-reforma trabalhista, que piorou muitas condições de trabalho, promoveram a contra-reforma da Previdência, promoveram o teto de gás. E durante a pandemia, fizeram mobilização contra as políticas sanitárias necessárias para salvar a vida do nosso povo. O Brasil tem só 3% da população mundial e teve 11% do mundo das mortes com Covid. Repetindo, o Brasil tem só 3% da população mundial e teve 11% das mortes. Um tipo de gente que tem uma mentalidade que ele não quer pagar salário mínimo, não quer pagar férias, não quer pagar 13º, não quer pagar licença maternidade, quer que a pessoa trabalhe 14 horas por dia sem reclamar. São carniceiros, exploradores do nosso povo e que odeiam o Brasil. Atenção, esse povo nem aqui vive. Aparece aqui de vez em quando, mas tá em Miami. Então não gosta do país, não gosta do povo, não gosta da cultura, odeia tudo que é brasileiro. Tanto é assim que quando pegou fogo no Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, não teve quase doação nenhuma desses burgueses, desses milionários, né? Mas quando pegou fogo lá na França, no inferno de longe, do outro lado do Oceano Atlântico, foi um bocado de empresário brasileiro fazer doação pro Museu Francês, percebe? Essa é a mentalidade dessa gente. Então veja, esse povo não vale, como diria o ditado popular, o que o gato enterra. Eles são inimigos do país. Eles promoveram a contra-reforma trabalhista, que piorou muitas condições de trabalho, promoveram a contra-reforma da Previdência, promoveram o teto de gás. E durante a pandemia, fizeram mobilização contra as políticas sanitárias necessárias para salvar a vida do nosso povo. O Brasil tem só 3% da população mundial e teve 11% do mundo das mortes com Covid. Repetindo, o Brasil tem só 3% da população mundial e teve 11% das mortes. Um tipo de gente que tem uma mentalidade que ele não quer pagar salário mínimo, não quer pagar férias, não quer pagar 13º, não quer pagar licença maternidade, quer que a pessoa trabalhe 14 horas por dia sem reclamar. São carniceiros, exploradores do nosso povo e que odeiam o Brasil. Atenção, esse povo nem aqui vive. Aparece aqui de vez em quando, mas tá em Miami. Então não gosta do país, não gosta do povo, não gosta da cultura, odeia tudo que é brasileiro. Tanto é assim que quando pegou fogo no Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, não teve quase doação nenhuma desses burgueses, desses milionários, né? Mas quando pegou fogo lá na França, no inferno de longe, do outro lado do Oceano Atlântico, foi um bocado de empresário brasileiro fazer doação pro Museu Francês, percebe? Essa é a mentalidade dessa gente. Então veja, esse povo não vale, como diria o ditado popular, o que o gato enterra. Eles são inimigos do país. Eles promoveram a contra-reforma trabalhista, que piorou muitas condições de trabalho, promoveram a contra-reforma da Previdência, promoveram o teto de gás. E durante a pandemia, fizeram mobilização contra as políticas sanitárias necessárias para salvar a vida do nosso povo. O Brasil tem só 3% da população mundial e teve 11% do mundo das mortes com Covid. Repetindo, o Brasil tem só 3% da população mundial e teve 11% das mortes. Um tipo de gente que tem uma mentalidade que ele não quer pagar salário mínimo, não quer pagar férias, não quer pagar 13º, não quer pagar licença maternidade, quer que a pessoa trabalhe 14 horas por dia sem reclamar. São carniceiros, exploradores do nosso povo e que odeiam o Brasil. Atenção, esse povo nem aqui vive. Aparece aqui de vez em quando, mas tá em Miami. Então não gosta do país, não gosta do povo, não gosta da cultura, odeia tudo que é brasileiro. Tanto é assim que quando pegou fogo no Museu Nacional lá no Rio de Janeiro,